Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e a gente sempre lendo o noticiário, né, a gente vê, o governo ele usa uma estratégia para desviar o foco, desviar o assunto, né? Eles usam recursos para tirar a atenção das pessoas de temas prejudiciais ou de temas negativos para jogar para outros assuntos mais positivos. Só que dessa vez, na verdade, o grande desvio da atenção está sendo para longe de coisas positivas e estão trazendo ali, tentando colocar junto à imagem do governo coisas negativas, obviamente tentando ali prejudicar a imagem do governo e atrapalhar essa avenida de oportunidade que foi criada com a mudança na presidência das casas legislativas. Então, todo aquele argumento que era usado, né, de guerra híbrida, de diversionismo, agora parece que se inverteu e eu quero trazer uma análise sobre isso para vocês nesse vídeo. Antes disso, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. E também fica o convite para você se inscrever no curso manual de sobrevivência do cristão no século XXI, que você vai entender que o cristianismo é a maior força ali para resistir contra toda essa estratégia de derrubada da ordem social vigente. Então venha estudar conosco, os últimos dias de inscrição chegando, tá certo? Então pessoal, quando a gente vai estudar, né, o conceito de guerra híbrida, a gente vai ver que algumas das definições dizem que é a construção de um estado permanente que opera ali no campo psicológico com a finalidade de desorientar as pessoas, né? Então o pessoal fala, por causa da formação militar do presidente, ele usa essa ideia, né? Eles mesmos criam um problema e depois eles mesmos oferecem a solução, isso desorienta as pessoas, piriri pororó, sempre falando isso. Mas pode ser que agora, nessa situação que a gente está vendo hoje, seja a inversão dessa lógica, né? Seja, na verdade, a ideia de guerra híbrida sendo usada para desorientar o próprio leitor de notícia, o eleitor ou a população em geral. Quando a gente pega uma definição, por exemplo, de diversionismo, olhando a partir do Oxford Languages, né, tirando desse dicionário de Oxford, uma das definições que eu acho bem interessante que esse dicionário traz é o seguinte, né, dizendo sobre diversionismo, diz que o diversionismo é um estratagema usado em assembleias para impedir que se discuta ou se aprove algo, que pode ser uma lei, uma resolução, etc., ocupando todo o tempo ou desviando-se a atenção dos participantes para assunto diferente do que está sendo tratado. Interessantíssima essa definição, porque vai dizer que é afastar a atenção das pessoas de uma lei ou de uma resolução importante para alguém, fazendo com que as pessoas desviem a atenção para outro tema. Hoje, é claro, o tema está completamente focado nessa decisão que o Congresso vai fazer hoje, né, e nas repercussões que virão disso ali, tanto da parte jurídica quanto da parte política, para, né, a estrutura ali de relacionamento lá entre os poderes e da opinião pública também. Então tá todo mundo focado nisso, e aí eu pergunto, se caso diante disso tudo que a gente está vendo, há uma prática de diversionismo sendo aplicada, e se o diversionismo trata de tirar atenção para que não se aprove ou se discuta uma lei ou uma resolução, de que a gente estaria tratando nesse momento, né? Quais seriam os pontos importantes que foram tirados de cena com essa mudança de temática da opinião pública, né? Quais seriam essas leis, essas resoluções que poderiam estar sendo preteridas, ou seja, tiradas de cenas nesse caso? Lembrando, né, que essas leis têm, obviamente, um grande potencial de efeito positivo para o governo nesse momento que a gente está no ano de 2021, um ano pré-eleitoral, né? Ano que vem, 2022, é ano de eleição. Então, são temas de grande benefício para coisas práticas para o povo e também benefícios de ganho político, caso sejam aprovados. Quais seriam essas questões que poderiam estar em pauta e trazer grande capital político para o governo, que agora foram meio que retiradas de cena e talvez, dependendo do caso, aí até uma tentativa de atrapalhar, né, que isso seja pautado e que isso seja colocado ali na ordem do dia, como nós vimos, eu falei para vocês no vídeo de ontem, né, o ministro Paulo Guedes falando que estava preocupado que o Pacto Federativo pudesse não ser colocado em prática, porque dentro do Pacto Federativo há dispositivos ali a serem decididos que podem
fazer com que se viabilize a continuidade do auxílio emergencial. Então, quais são essas questões? São todas as questões que nesses 2 anos ficaram engavetadas ali no Congresso Nacional, não foram colocadas em pauta. A gente tem várias dessas aí, não só questões práticas, mas questões dos costumes também, né, que tem provocado ali grande preocupação do establishment, seja midiático, seja político, porque eles sempre têm assim ojeriza com relação a essas pautas, né? E aí, por exemplo, nós vemos a questão na prática, né? Pautas que estão aí para serem aprovadas, né? A questão do foro privilegiado já foi aprovado no Senado, né? Tem uma PEC parada na Câmara desde 2017. Esse texto prevê conceder o chamado foro privilegiado apenas para o presidente da República, do Supremo, da Câmara e do Senado. As demais autoridades perderiam esse recurso, né? Quem que sairia no prejuízo nisso aí? As outras autoridades, como parlamentares em geral, governadores, juízes ou integrantes do Ministério Público. Além disso, tem a questão também do limite do juros de cartão de crédito, que é um tema também analisado já e aprovado ali entre os senadores, mas que ainda não avançou na Câmara, né? E isso porque o projeto previa limitar 30% ao ano a taxa de juros das instituições financeiras que elas poderiam cobrar no seu cartão de crédito. Além disso, tem a famosa MP do mandante, né, que foi editada pelo presidente no dia 18 de junho de 2020 e mudou ali no período que ficou em vigência as regras, né, sobre os direitos de transmissão de eventos esportivos. Mexeu muito com o status quo também, com a estrutura do poder, trouxe ali uma possibilidade grande de mudança nesse sistema, mas que também acabou ali caducando. Tem a questão também da MP da venda dos ativos da Petrobras, que não foi a única que caducou, né, porque essa também caducou, e permitiria se desfazer, né, de ativos da Caixa Econômica Federal e com isso garantir ali mais recursos para o Tesouro. Também tem aquela importantíssima, essa aqui é monumental, né, a famosa obrigatoriedade do balanço em jornais, foi editada pelo presidente também em agosto de 2020, essa medida provisória, que desobrigava as empresas de capital aberto a publicar os seus balanços em jornais impressos, né? Que obviamente o jornal impresso cobra por esse tipo de serviço, que é chamado de publicidade legal. Isso é uma fonte importante de recursos para eles, né? Foi outra que não seguiu lá na Câmara e ela também, qual era o grande benefício ali? Ela proporcionava às companhias a divulgação gratuita dos seus balanços em plataformas online, né? Então não precisaria pagar. A questão da prisão em segunda instância também ficou aí em aberto, né? E não avançou. Uma PEC que é de 2019 já comemorou ali já um ano parado. A gente tem a importante reforma tributária também, que pode trazer benefícios, né? Nós vimos a ideia a questão da Ford saindo do Brasil e todo mundo falando que estava saindo porque os impostos estavam altos e tal, ao mesmo tempo que estava saindo da Austrália e de vários outros países também. Mas é claro, né, que uma reforma tributária serviria como um grande atrativo para as empresas operárias, que poderia trazer muitas divisas. Além disso, a própria reforma administrativa, que quer tornar a máquina pública ali menos custosa e mais dinâmica, né, mais prática, mais ágil, poderia trazer também uma grande mudança na estrutura política brasileira. A única dessas aí que já foi aprovada nessa primeira rodada de aprovações ali na Câmara foi a autonomia do Banco Central, né? Porque lá em novembro de 2020, né, chegou à Câmara esse projeto e em janeiro de 2021 ele começou a ser tratado, né? Então essa foi a única questão que avançou. Então, diante da primeira vitória, diante do primeiro avanço, de repente a atenção, o espectro de atenção é completamente deslocado, né? Mudado para um outro tema. O que a gente precisa ficar atento é que esses temas não sejam esquecidos, que esses temas não sejam tirados de cena, que esses temas não deixem de ser tratados, porque isso aqui é o grande pulo do gato para a nação brasileira. Não o pulo do gato apenas em termos de capital político, mas o pulo do gato para a prática, né, o dia a dia da população. A gente viu ontem, né, o presidente anunciando a redução aí do imposto sobre gás e sobre o diesel também, coisas que têm uma repercussão prática no dia a dia da população. Então, são essas coisas importantes que a gente não pode perder o foco, a gente não pode desviar a atenção. Temos que ver tudo que vai acontecer aí na Câmara hoje, isso é muito importante porque traz mudanças
em termos de jurisprudência, mudanças em termos na dinâmica, né, da questão jurídica no Brasil, que já é algo que tem trazido aí preocupação para muitos analistas, mas não podemos deixar que essas importantes questões saiam de cena, porque isso aqui é o grande instrumento da virada, né? Porque ano que vem já é ano eleitoral, coisas assim desse montante de importância não serão analisadas, nem pautadas e nem votadas. Então, cada dia que se perde nesse ano de 2021 no Brasil, de que esses temas importantes não são tratados, é um prejuízo enorme para a população brasileira. Então, vamos ficar de olho para que o diversionismo, né, ou essas estratégias aí híbridas não tirem o foco daquilo que realmente precisa, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus, amém de todas as coisas, retém que é bom. À tarde a gente volta aí com mais informações, vou esperar, né, ver o que vai decidir lá e a gente continua conversando, tá bom? Se inscreva no canal, se gostou do vídeo deixa o like e também venha estudar conosco no curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, o link está aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo. Fique com Deus, uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana, os amigos de todas as coisas retém que é bom. Valeu!